Konstantin Rokossovski foi um dos oficiais militares de mais alta patente na União Soviética e na Polônia durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Nascido em Varsóvia, que então fazia parte do Império Russo, Rokossovski dedicou grande parte de sua vida defendendo sua terra natal. As coisas, no entanto, nem sempre correram bem para ele ao longo de sua carreira militar. Mesmo após conseguir sobreviver ao grande expurgo de Stalin, Rokossovski ainda passou por inúmeras dificuldades, e apesar das provações que teve que enfrentar nas mãos do governo soviético, ainda assim permaneceu leal ao Exército Vermelho. Neste vídeo, falaremos brevemente sobre a vida do Marechal Konstantin Rokossovski e tentar entender os motivos que o levaram a permanecer leal ao governo que tanto perseguiu e torturou. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Konstantin Konstantinovich Rokossovski alistou-se no exército russo em 1914, logo após a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Foi lotado inicialmente no 5º Regimento de Dragões de Kargopolsk, onde começou como suboficial. Ao longo da guerra, ele provou ser um soldado habilidoso e um líder corajoso, o que lhe rendeu um posto num regimento de cavalaria. Rokossovski foi 2 vezes ferido em combate, o que o levou a receber a Cruz de São Jorge, uma condecoração militar concedida pela Rússia Imperial aos soldados de baixa patente que demonstravam bravura em combate. Em 1917, Rokossovski ingressou no Partido Bolchevique e pouco depois no Exército Vermelho. Quando estourou a Guerra Civil Russa, recebeu o comando de uma brigada de cavalaria. Ele e seus homens lutaram contra seus inimigos do Exército Branco nos Montes Urais. Foi durante esta campanha que Rokossovski recebeu a Ordem do Estandarte Vermelho, a mais alta condecoração militar que qualquer soviético poderia receber naquela época. Essa condecoração foi ganha após Rokossovski conseguir invadir o quartel-general de um oficial adversário que o havia ferido numa batalha anterior. Em 1921, ele e sua cavalaria desempenharam um importante papel ao ajudar as forças mongóis após Ulaanbaatar ter caído sob as forças de Roman Fyodorovich von Ungern-Sternberg, um general do Exército Branco que pensava ser a reencarnação de ninguém menos que Gengis Khan. Rokossovski passou os anos de 1924 e 1925 na Escola Superior de Cavalaria de Leningrado, onde conheceu Georgy Zhukov, o lendário marechal com quem mais tarde manteria grande rivalidade durante a Segunda Guerra Mundial. Após terminar seu treinamento, Rokossovski voltou para a Mongólia, onde treinou soldados do país e lutou em alguns conflitos armados. Ele continuou a galgar posições no Exército Vermelho até chegar aos postos mais altos. Essa posição, entretanto, não durou muito tempo. Rokossovski foi mais uma das milhares de vítimas do grande expurgo de Stalin em 1938. Essa série de eventos constituiu o auge da paranoia e do desejo de poder do ditador soviético. Foi uma campanha metodicamente planejada para eliminar qualquer pessoa que fosse por ele considerada uma ameaça à sua posição. A maioria das vítimas do grande expurgo pertencia à classe política ou às forças armadas, mas poderia incluir qualquer ser vivo, desde acadêmicos até camponeses. É difícil saber ao certo quantas pessoas foram executadas naquele período, mas a maioria dos especialistas concorda em um número ao redor de 750 mil, com mais de 1 milhão sendo enviadas para campos de trabalhos forçados. O governo de Stalin acusou Rokossovski de espionagem. A razão para isso não é muito clara, mas historiadores acreditam que o uso por Rokossovski dos métodos militares de Mikhail Tukhachevsky pode ter tido alguma relação com as acusações. Mikhail Tukhachevsky era um oficial militar teórico que havia trabalhado na modernização das forças armadas soviéticas ao longo das décadas de 20 e 30. Ele desenvolveu a teoria da operação profunda, que consistia em penetrar profundamente atrás das linhas inimigas, pegando-os de surpresa para então destruir grande parte de suas formações e linhas de suprimentos. O exército soviético de então resistiu inicialmente a essas novas ideias, mas em meados dos anos 30, grande parte do Exército Vermelho já havia adotado as novas táticas de Tukhachevsky. No entanto, pelo simples fato de essas ideias serem novas, a mente perturbada de Stalin as via como ameaça. Tukhachevsky foi então preso por traição, torturado e finalmente executado.
Uma vez sob custódia, Rokossovski foi acusado de possuir ligações com a inteligência japonesa e polonesa. Ele supostamente se encontrara com o coronel Komatsubara, chefe de uma missão do exército japonês em Harbin, China, em 1932. Em vez de negar que a reunião tivesse ocorrido, Rokossovski tentou justificá-la, afirmando que aquele encontro era necessário porque os japoneses estavam por decidir o que fariam com alguns chineses capturados. Aquilo foi tão inteligente quanto uma admissão de culpa aos homens que o haviam prendido. Foram também apresentadas pela NKVD alegações de que ele não treinava seus homens, não mantinha seus acampamentos limpos e arrumados, e enviava desnecessariamente seus homens para o frio, mesmo sabendo que isso aumentaria o número de cavalos mortos e soldados doentes. Tudo isso foi interpretado como atos deliberados de sabotagem contra a União Soviética. Rokossovski suportou torturas ininterruptas durante o tempo em que esteve na prisão. Teve alguns de seus dedos quebrados, unhas removidas, costelas quebradas, e em 2 diferentes ocasiões foi levado para fora da prisão, onde foi simulada sua execução como tentativa de quebrar sua resistência. Apesar de tudo, Rokossovski não culpou Stalin por seu sofrimento. Ele culpava apenas a polícia, embora esta agisse sob as ordens do ditador. Rokossovski continuou a alegar inocência e se recusou a assinar uma falsa declaração de confissão que a polícia havia escrito para ele. Um de seus companheiros de cela escreveria mais tarde sobre este suplício num livro de memórias, dizendo: aqueles que se recusavam a assinar uma falsa declaração eram espancados enquanto não a assinassem. Houve pessoas firmes que teimosamente não assinaram, mas foram relativamente poucas. Rokossovski, enquanto esteve comigo na mesma cela, não assinou a que lhe haviam preparado. Embora fosse um homem corajoso e forte, alto e de ombros largos, também foi espancado. A recusa de Rokossovski em assinar a confissão foi parte da razão pela qual ele não foi considerado culpado de traição em seu julgamento. Ele disse que assinaria se o tribunal conseguisse trazer Adolf Yushkevich, que tinha sido um de seus colegas na Guerra Civil. Yushkevich tinha dado um testemunho denunciando Rokossovski anos antes. Denúncia esta que estava sendo usada como evidência contra ele no julgamento. No entanto, Yushkevich havia sido morto em 1920 e, portanto, não pôde comparecer ao tribunal. Quando o tribunal soube que Yushkevich havia morrido há muito tempo, não pôde justificar o envio de Rokossovski para a forca. Ele foi então enviado para uma prisão em Leningrado, onde permaneceu até março de 1940, quando foi libertado repentinamente e sem explicação. Rokossovski foi reintegrado ao Exército Vermelho após sua libertação. Seu antigo comandante, Semyon Timoshenko, precisava desesperadamente de oficiais militares experientes no exército soviético em rápido crescimento. Rokossovski foi lotado como coronel-comandante do 5º Corpo de Cavalaria, sendo logo depois promovido a major-general. Ele serviu durante a Segunda Guerra Mundial, e não chega a ser um exagero quando dizemos que ele foi um retumbante sucesso durante a guerra. Aqui estão alguns de seus principais feitos no conflito. Em setembro de 1941, Rokossovski foi nomeado pessoalmente por Stalin para comandar o 16º Exército. Ele foi enviado a Moscou para defender a capital do iminente ataque alemão. Durante a Batalha de Moscou, Rokossovski esteve sob o comando direto de seu rival, Zhukov. Os dois trabalharam juntos durante a batalha o tanto quanto puderam, mas seus opostos estilos de liderança militar causaram tensão. Tudo isso veio à tona quando, em novembro de 1941, depois de Rokossovski e seus homens terem interrompido o avanço alemão, eles terem sido encurralados pelo 4º Grupo Panzer numa nova tentativa alemã de cercar a capital. Rokossovski perguntou a Zhukov se ele e seus homens poderiam recuar e encontrar uma posição mais vantajosa, mas Zhukov recusou, ordenando que Rokossovski segurasse aquela posição. Descontente, Rokossovski descumpriu as ordens de Zhukov e pediu ao mais próximo oficial de mais alta patente permissão para recuar, que foi concedida. Isso enfureceu Zhukov, que revogou a ordem de retirada e forçou Rokossovski e seus homens a manterem a posição. Este movimento fez com que o 4º Grupo Panzer rompesse as linhas soviéticas e conquistasse uma posição estratégica ao norte de Moscou. Se Zhukov tivesse permitido que Rokossovski e seus homens recuassem, os alemães não teriam avançado tanto que avançaram.
embora estar certo sobre seu rival seja uma conquista por si só, isso não era nada comparado ao maior sucesso de Rokossovski na guerra, que ocorreu em janeiro de 1943. Stalin enviou Rokossovski para Stalingrado com o intuito de acabar com o remanescente das forças alemãs que se encontravam espalhadas pela cidade. A ele foi concedido em torno de 218 mil soldados, 6.500 canhões, 2.500 tanques e 300 aeronaves para atingir seu objetivo. No dia 10 de janeiro, depois de muito planejamento, ele lançou o que ficou conhecido como Operação Anel. Embora Rokossovski e seus homens estivessem mais bem armados, os alemães lutaram ferozmente, e nos primeiros 3 dias, Rokossovski perdeu 26 mil homens e metade de seus tanques. Quando Rokossovski relançou a ofensiva depois de reagrupar suas forças, atacou com mais intensidade e capturou os últimos aeródromos remanescentes dos alemães antes de empurrá-los para o coração da cidade. Foi nesse ponto da batalha que o general Friedrich Paulus solicitou a Hitler a autorização para se render, o que o Führer, claro, negou. Rokossovski dividiu os alemães em 2 bolsões e lentamente os desgastou ao longo de alguns dias. Logo, eles não tiveram escolha a não ser se render. No total, Rokossovski destruiu ou capturou 22 divisões alemãs e interrompeu a iniciativa alemã dentro da União Soviética. Pelo feito, Rokossovski foi promovido à patente de coronel-general. Após seu sucesso em Stalingrado, Rokossovski escreveu em seu diário: "Fui nomeado comandante da Frente Central. Isso significa que Stalin me confiou para interpretar um papel fundamental na campanha de verão de Kursk." A campanha de Kursk foi um ataque maciço contra os alemães posicionados perto daquela cidade. Os alemães, no entanto, também planejavam uma ofensiva a partir dali, a Operação Cidadela, e quando os soviéticos souberam disso, organizaram inicialmente uma estratégia defensiva em vez de ofensiva. A ofensiva alemã começou em junho de 43, quando Rokossovski escapou por pouco da morte depois que seu quartel-general foi bombardeado no ataque noturno. Depois do ocorrido, o QG de Rokossovski foi movido para o subsolo. Dali, ele desempenhou o mistério de comandante de uma das maiores batalhas de tanques da Segunda Guerra Mundial. A Operação Cidadela envolveu mais de 8 mil tanques e 2,6 milhões de homens no total. À medida que os alemães chegavam, Rokossovski organizou a defesa soviética, que manteve firme suas posições. Finalmente, ele ordenou um contra-ataque de suas tropas, o que, no entanto, resultou em pesadas baixas. Percebendo seu erro, ele novamente mudou sua estratégia, voltando à defensiva e fazendo os alemães entrarem nos campos minados pelos soviéticos. No final da batalha, cerca de 2 mil tanques foram destruídos e mais de 200 mil homens mortos. Os alemães, incapazes de penetrar as defesas soviéticas, receberam ordens de recuar, pronunciando mais uma vitória para Rokossovski. No final da guerra, Rokossovski alcançou a mais alta patente militar possível, a de Marechal da União Soviética. Ele foi um dos comandantes soviéticos mais proeminentes da guerra e participou do desfile da vitória em Moscou. Rokossovski permaneceu leal à União Soviética pelo resto de sua vida e foi nomeado por Stalin comandante das forças soviéticas na Polônia e depois primeiro-ministro deste país para a defesa nacional. Durante seu tempo na política, ele trabalhou para stalinizar a Polônia e lutou ativamente contra o movimento de independência polonês. Ele introduziu a prática de enviar homens fisicamente aptos para campos de trabalhos forçados caso fossem considerados antissoviéticos. Em 1956, Rokossovski também aprovou uma ordem para usar os militares para acabar com protestos, fossem contra as condições de trabalho na União Soviética, fossem contra o domínio soviético em geral. Ele enviou 10 mil homens e 360 tanques para acabar com esses protestos, e 74 civis foram mortos como resultado. Rokossovski permaneceu incrivelmente leal à União Soviética, que o torturou e o quis ver morto, até sucumbir a um câncer de próstata em 1968. Esse foi o Mini Docs da Segunda Guerra. Até o próximo vídeo.